tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Star Wars, a Ascensão de Skywalker, o 9º episódio de Star Wars, o fim, a conclusão da saga Skywalker nos cinemas, basicamente o filme que todos estávamos esperando. Não sei vocês, digam aí nos comentários se vocês estavam esperando, eu pelo menos estava. Eu vi o filme na cabine de imprensa e essas ocasiões costumam ser muito boas, porque eu consigo preparar o conteúdo com um pouco de antecedência pra vocês, então se tudo der certo, esse vídeo vai sair na semana de estreia do filme, mas eu já queria avisar vocês duas coisas. A primeira coisa é que esse vídeo não vai ter spoilers do enredo do episódio 9. Eu vou falar de questões gerais do filme, não vou detalhar muito o que acontece, porque eu sei que vocês não curtem muito os spoilers. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo de spoilers depois. As únicas coisas que eu vou citar aqui são material promocional do filme, ou seja, pôsteres, trailers e tudo mais, então caso você não tenha visto nem esses, é melhor você fugir um pouco da internet até você assistir, porque isso é o mínimo do mínimo, né, gente? Eu preciso dar algum detalhe do filme pra falar sobre o que ele é, mas vai ser coisa bem básica mesmo, e eu vou falar de coisas que aconteceram no episódio 8, porque o episódio 9 é a continuação dele. A outra coisa é que caso você tenha uma dúvida, Mikan, eu posso ver o episódio 9 sem ter visto o episódio 8? Posso ver o episódio 9 sem ter visto as outras trilogias? Tem um vídeo que eu fiz junto com a Flávia Gazi, que vai estar linkado aqui na descrição, que se chama Por Onde Começar Star Wars, e a gente fala sobre quais são os melhores pontos pra você entrar no mundo de Star Wars, pra você entender tudo, beleza? Então bora falar sobre a Ascensão de Skywalker. Pra começar a falar desse filme, eu queria trazer aqui um conceito japonês chamado kintsugi, que é basicamente grudar com ouro, colar com ouro. Isso é uma técnica japonesa para consertar cerâmicas. Mas, Mikan, por que você tá falando disso? Não tem nada a ver? Você quer trazer conceito japonês pra tudo? Sim, eu quero, e eu já explico por que eu trouxe. Mas só explicando basicamente o que é kintsugi, então. Você tem um prato de cerâmica, uma xícara de cerâmica, ela se espatifou no chão, quebrou. Em vez de colar e tentar fingir que nada aconteceu, os japoneses costumam consertar essa peça usando ouro misturado aos materiais. Isso quer dizer que o remendo da cerâmica não fica oculto nem nada. Pelo contrário, ele chama mais atenção, porque tem o brilho do ouro, dá pra você ver os veios e tudo mais. E o resultado é que no final a peça fica até mais bonita do que era originalmente, porque ela é única, ela se torna muito especial e também tem o famoso valor agregado, né, já que você colocou ouro no negócio. E hoje em dia esse conceito do kintsugi não serve só para falar de cerâmica, mas é usado, inclusive aqui no Ocidente, para falar sobre maneiras de lidar com a vida, com os relacionamentos. Basicamente, é você reconhecer que as falhas ou que as cicatrizes existem, que em algum momento você passou por algum problema, mas que hoje em dia você tá recuperado e exibindo essa coisa. Você não finge que nada aconteceu, sabe? Tem um vídeo, acho que do Nerdwriter, que ele cita aquela coisa de casais que brigam e falam: será que a gente não pode voltar como tudo era antes? E o kintsugi, na verdade, seria você não voltar como tudo era antes. Você não pode fingir que aquela quebra não existiu, mas com o kintsugi você exibiria aquela quebra, e como vocês reatarem aquilo, vocês recuperarem, tornou tudo mais belo, mais exuberante. O kintsugi é algo que é assim, exibindo todas as cicatrizes do passado com orgulho. E por que eu tô falando de kintsugi? Porque a máscara do Kylo Ren, nesse filme, usa o conceito do kintsugi. Lembra, no episódio 8, o Kylo Ren destruiu a própria máscara, quebrou tudo em pedacinhos e tudo mais. E agora no episódio 9, desde o material de divulgação, você vê que a máscara tá cheia de veios brilhantes vermelhos. Isso é uma referência muito óbvia à técnica de kintsugi, inclusive o próprio J.J. Abrams confirmou isso. Ele falou em uma entrevista: como o Ren é muito fragmentado, a máscara é uma representação visual disso. A máscara não o esconde de verdade e seu comportamento é revelado. E eu acho que sim, faz sentido usar o kintsugi pra máscara do Kylo Ren, mas faz mais sentido ainda se a gente for pensar em como esse conceito foi aplicado na franquia Star Wars. Porque assim, do episódio 8 pro episódio 9, houve uma tentativa de remendar algumas coisas, de consertar algumas coisas. Não tô nem dizendo que precisassem ser consertadas necessariamente, eu já vou falar sobre isso. Mas houve essa tentativa, e eu acho que apesar deles terem conseguido em alguns momentos, acho que faltou kintsugi na hora de tentar consertar algumas coisas
expectativas pros fãs. Pensa comigo, Os Últimos Jedi, o episódio 8, pra muita gente é considerada uma quebra com o cânone de Star Wars, com o universo de Star Wars. Eu também penso assim, e não é nenhuma quebra no sentido negativo da coisa, mas sim de romper padrões e expectativas que a gente já tava contando que iam rolar nessa nova trilogia, e assim ficar mais livre pra esperar as coisas novas. Então, por exemplo, não pensar tanto em hereditariedade, em legado, pensar que a força pode se manifestar em mais pessoas e ser algo mais democrático, vamos dizer assim. Isso também de que a Rey não precisava necessariamente ter tido alguma origem muito especial pra se tornar alguém que pode fazer a diferença na galáxia. E também aprofundar isso de que mesmo um herói, um escolhido que já cumpriu a jornada do herói como Luke, pode se sentir com medo, pode ter remorso, pode ter dúvida e ser assombrado pelos seus erros pelo resto da vida. E essas quebras não foram lá muito bem recebidas pelos fãs de Star Wars, né? Os Últimos Jedi foi um filme que é considerado um divisor, não só de águas, mas também de público. É só você ver a nota dele no Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes tem uma parte da crítica especializada e uma parte da crítica geral, ou seja, o público vota também a nota que quer. E a nota da crítica especializada é 91% para Os Últimos Jedi. Já a nota do público é 43%. A galera realmente ficou revoltada. Teve uma petição com mais de 100 mil assinaturas para que a Disney tirasse Os Últimos Jedi do cânone de Star Wars. Inclusive, se você não sabe o que é cânone, eu tenho um vídeo aqui do Ficcionário que eu vou deixar linkado na descrição, mas é basicamente o que seria a história oficial, a história que é considerada em todos os filmes. E a Kelly Marie Tran, que é a atriz que interpreta a Rose Tycho, teve até que sair das redes sociais de tanto hate que ela recebeu, de tantos comentários racistas que ela recebeu de pessoas que não gostaram da presença da personagem dela. Então, agora pro episódio 9, o J.J. Abrams escreveu e dirigiu o filme, e teve muita especulação se ele daria o braço a torcer, se ele cederia a todas essas reclamações. Porque apesar de todo esse hate, de todos esses comentários, o filme foi muito bem de bilheteria. Mas os fãs têm comentários muito vocais, né? Eles têm muita força na hora de mover campanhas, na hora de fazer esse tipo de comentário. Então ficou essa dúvida se ele iria abraçar o que o Rian Johnson, o diretor do episódio 8, fez como as escolhas editoriais dele, ou se ele iria tentar varrer essas mudanças para baixo do tapete e fazer algo que seja mais como uma continuação do episódio 7. Se a gente fosse aplicar aqui a lógica do Kintsugi, muito provavelmente ele manteria o que o Rian Johnson fez no episódio 8 e cresceria em cima disso, sabe? Ele exibiria com orgulho esses momentos que são considerados cicatrizes pelo fandom e traria aquilo pros holofotes, sabe? Tornaria aquilo uma das forças do episódio 9. Seria o episódio que construiria em cima da quebra de paradigmas de Star Wars. Então, beleza, a gente quebrou com um monte de tradições aqui. O que a gente vai fazer agora? O que é o novo Star Wars? Como que a gente vai encerrar essa trilogia da maneira mais diferente possível e tudo mais? Não foi bem isso que aconteceu, na minha opinião. Em alguns momentos eles mantêm coisas que aconteceram nos Últimos Jedi, claro, porque não tem como você ignorar 100% que o filme anterior existiu, mas em várias partes do episódio 9 parece que eles estão tentando muito mais ignorar um pouco o clima do filme anterior, as coisas que foram quebradas ali, e até às vezes eu dou uma cutucada, assim. Eu tava conversando com o pessoal na saída da cabine, né, e eu não sei se foi a Bárbara Demirov, mas se foi, ficam aí os créditos pra ela, que ela lembrou que em algum momento um sabre de luz é jogado, e aí falam, ah, não se trata um sabre de luz desse jeito, hein? Que ela comentou, e eu concordo 100%, uma referência ao Luke no episódio anterior jogando o sabre de luz quando a Rey entrega pra ele. Então, se não se trata um sabre de luz desse jeito, o Luke Skywalker do filme anterior não tá cumprindo o que deveria ser feito. Eu sei que é muito básico, mas esse tipo de coisa acontece durante o filme todo, sabe? Coisas que não negam diretamente, mas meio que tentam pegar o rumo que tinha sido dado pelos Últimos Jedi e vir assim um pouquinho pra tentar corrigir, sabe? Um exemplo muito drástico, na minha opinião, é a própria participação da Rose Tycho. Como eu tinha mencionado, a Kelly Marie Tran sofreu muito hate por causa da participação da personagem dela. Ela tem bastante tempo que ela passa junto com o Finn, foi um dos enredos mais criticados do filme, apesar de eu discordar de criticarem tanto, porque eu acho que trouxe muita coisa legal. Mas ok, foi uma parte muito criticada. E a Rose, que teve tanta participação no filme anterior, nesse novo filme, ela é relegada a segundo, nem diria segundo,
segundo, acho que talvez terceiro plano. Ela aparece muito pouco, tem pouquíssimas falas. E eu entendo que Star Wars tem muito personagem, tem muita gente pra falar, e nem sempre os personagens que estão à frente em um filme vão continuar com muito destaque em outro. Mas ela não precisava nem ser uma das protagonistas, é que realmente ela fica muito de lado, sabe? Tem vários personagens secundários que têm muito mais importância que ela, e ela realmente não faz praticamente nada nesse filme. Outra coisa que tem nesse filme é que ele traz muito mais respostas do que a gente tem nos episódios anteriores. O episódio 7 lançou muitas perguntas, o episódio 8 disse: as perguntas não são importantes, gente, curte essa história aqui, porque no fundo não importa quem são esses personagens, e sim o que eles estão fazendo, o que eles vão mudar na galáxia, né? Mas o episódio 9 volta a essa questão do 7. Então, quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Fãs, vocês têm teorias? Então que bom, porque a gente vai dar a solução para os seus problemas. Também tem bastante fanservice nesse filme, o que não é algo ruim. Eu acho que Star Wars tem que ter fanservice mesmo, eu gosto, mas realmente dá pra perceber o contraste entre esse filme e o episódio anterior. E é bem complicado isso, né? Porque realmente o filme do meio é o mais difícil de fazer. Você pega qualquer trilogia, o filme do meio é o que você vai ter mais dificuldade, porque às vezes não tem nem começo nem fim direito, e como você faz pra manter a coerência de um filme pro outro, você tem que fazer a ponte e ainda assim tornar aquela história do meio uma história interessante. Mas eu senti, assistindo o episódio 9, como se o episódio do meio não contasse tanto assim. E do jeito que eu falei no vídeo, é que eu realmente não quero citar spoilers. Parece que eles ignoraram completamente. Eu não tô dizendo isso. Eles trouxeram sim os elementos de enredo que apareceram no episódio 8. Porque não tem, como eu mencionei, você ignorar a existência dele. Mas toda a vibe do filme, toda a maneira de agir dos personagens, até as relações entre eles parecem um pouco desconectadas do filme 8. Isso, de novo, não é algo inerentemente ruim, mas é um pouco estranho você pensar nos filmes como um conjunto, numa trilogia, você ter essa questão desconjuntada. Se eles fossem seguir o Kintsugi que eu falei nesse vídeo, eles cresceriam em cima do que foi feito no episódio 8, e eu acho que o episódio 9 poderia ter sido muito mais grandioso do que ele foi. Agora, tem coisas legais? Tem momentos emocionantes? Sim, eu me emocionei muito nesse filme, tem vários momentos que eu fiquei à beira das lágrimas, tem muitas cenas de ação, as cenas de ação são muito legais, inclusive. O filme, ele não para, sabe? É bastante ritmo. Quando você pega Os Últimos Jedi, tem uns momentos mais longos, assim, eles passam mais tempo em um local só. Nesse filme, não, eles vão toda hora de um lugar pro outro, mostram vários locais, todos eles são bastante interessantes, mas eu acho que às vezes faltava se aprofundar um pouquinho mais nesses locais, entender um pouco mais sobre eles, porque eles eram muito interessantes só pra passar batido, sabe? Se bem que isso é Star Wars, acontece mesmo, eles só passarem por um mundo rapidinho lá e não desenvolverem muito a respeito dele. De qualquer maneira, os cenários mostrados são cenários muito interessantes. Uma coisa que eu acho que prejudicou um pouco o filme, e aí não sei como eles teriam resolvido, é a questão da morte da Carrie Fisher. Parece, pelo menos eu tive essa impressão, que eles queriam dar um papel um pouco maior pra Leia nesse filme, e a morte dela foi um fator que obviamente eles não tinham como prever, então eles tentaram da melhor maneira possível colocar a personagem da Leia ali, mas é claro que eles tinham recursos limitados com a personagem, eles tinham que ao mesmo tempo mostrar a personagem ali, que é muito importante pra essa história, e serem respeitosos com a artista, mas mesmo sabendo disso tudo, realmente fez falta um pouco mais a presença da Princesa Leia. É complicado falar isso, porque eu sei que não tinha muito como fazer mais, mas ao mesmo tempo a presença dela era muito essencial pra esse filme, pras coisas que acontecem. Eu acho que tem alguns momentos emocionantes do filme que a gente chega meio rápido, sabe, sem um desenvolvimento assim, mais tranquilo. Não são todos eles que envolvem a Leia, mas eu acho que a presença dela fez falta em alguns. Como vocês viram, eu tô com sentimentos muito conflitantes em relação à ascensão de Skywalker. Eu gostei de muita coisa, tem momentos que me emocionaram pra caramba, que me entreteram pra caramba, mas pro final da trilogia eu esperava que eles fossem mais coesos em relação ao que veio antes. Eu acho que Os Últimos Jedi é um filme que existiu e não tem como negar a existência dele. Se a gente tentar só varrer as coisas pra debaixo do pano, a gente acaba com um resultado muito inferior ao que seria se a gente abraçasse o Kintsugi, como eles mostram que existe no próprio filme, sabe? Então eles estão conscientes desse conceito. Podiam aplicar um pouquinho mais. Caso você já tenha visto Star Wars Ascensão de Skywalker, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você ainda não tiver visto, deixa o que você tá esperando desse filme. Vamos tentar evitar os spoilers aqui pro pessoal. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!